Estamos ao vivo com o programa Conexão Caxias, diretamente aqui dos estúdios da Focus, a nossa parceira da TV Caxias, ao vivo na página da TV Caxias, no canal 14 também, e na página da UAB, a nossa parceira da TV Comunitária. Hoje os nossos convidados são figuras públicas de Caxias do Sul, no momento não estão exercendo o mandato tanto no Executivo como no Legislativo, mas têm contribuição importante para o debate da nossa cidade e do país. Nós vamos tratar hoje um pouco da conjuntura nacional, também vamos falar um pouco no final dos aspectos de Caxias do Sul, porque não somos uma ilha e é importante isso, tem conexão a realidade nacional com a realidade de Caxias do Sul. Então nós temos convidados hoje aqui a Marisa Fórmulo, que foi vice-prefeita, foi deputada estadual, hoje exerce a profissão de professora e é doutora em educação. Também, já presente online, Assis Melo, foi vereador mais votado na época de Caxias do Sul, foi deputado federal e hoje exerce a profissão de presidente dos sindicatos metalúrgicos. Daqui a pouco também deve estar chegando aí online o ex-deputado estadual, também vereador, ex-prefeito e hoje advogado, o Alceu Barbosa Velho. Eu vou fazer aqui um preâmbulo aqui um pouco sobre os aspectos da conjuntura nacional, depois eu vou pedir para cada um a gente começar esse debate. Nós temos na atualidade uma pandemia, né? Então, um governo nacional que tem enfrentado a pandemia de uma forma adversa, que a gente tem visto nos últimos anos como que os governos têm enfrentado, depois vocês podem contradizer ou reforçar essa fala. Nós temos uma inflação que já não havia mais, retornou. Temos uma cesta básica que hoje já atinge praticamente o salário mínimo. Temos reformas que foram feitas, e aí a gente vai ouvir de vocês se houve resultados. Temos um desemprego, quase 15 milhões. Temos a fome, o país voltou ao mapa da fome, em torno de 19 milhões. Nós temos um programa de privatizações, a gente não sabe se tem atingido esse objetivo. E temos uma outra questão que é a economia. O Brasil chegou ao patamar de ser a 7ª economia do mundo. Hoje caímos para a 13ª. O Bolsonaro, ele é uma fake news, né? Ele se elegeu através da fake news e ele usa a mentira como verdade, né? O discurso dele na ONU é a prática política do governo. E ele desconhece a pandemia. Para ele não tem pandemia no Brasil. Para o Bolsonaro, para o presidente da República, não tem. O que nós tivemos que fazer? Nós aqui no sindicato, já no primeiro momento, né, da pandemia, nós fomos uma das primeiras entidades, né, que procuramos o sindicato patronal e construímos, né, uma pauta extraordinária e fizemos um acordo extraordinário no sentido de proteger os trabalhadores, né? E o nosso lema era proteger a vida e os empregos. E como fazer isso? Se não fosse a luta dos governadores, mais, outros menos, né? E dos municípios, certamente o caos e a perda de vida seria muito mais. Nós estamos chegando pasmem, quase mais de 500 mil de pessoas já morreram no país, 600 mil pessoas. Isto é uma tragédia. E eu tenho dito na oportunidade que tenho que o Bolsonaro, além de tudo, ele é aliado do vírus. Essa é a grande questão. O Bolsonaro, ele é aliado do vírus, para que as pessoas morram e ele possa, o que é que ele fez? Em vez de procurar aqueles laboratórios que têm credibilidade a nível aqui do Brasil, apoiar
e desenvolver a vacina, e comprar vacina, comprar os insumos para desenvolver a vacina aqui que protege. Não, ele procurou, como se diz, o mercado paralelo, né? Para quê? Para ganhar dinheiro em cima da vida das pessoas. Companheiros que estão aqui, aqueles que nos assistem, se não é o SUS, né? E o SUS, através dos municípios, dos estados, a tragédia era muito maior. Então, além do mais, nós temos que procurar fortalecer o SUS, né? É claro que o SUS ele não anda sozinho, ele precisa de gente, por isso, né, os profissionais da área da saúde, todos eles, né, os fisioterapeutas, os médicos, as assistentes sociais, os enfermeiros, todos aqueles profissionais da área da saúde que se dedicaram, que foram para a linha de frente para tentar salvar a vida, colocando a sua própria vida em risco para salvar a vida de outras pessoas. E o governo o que faz? Incentiva a morte, negando a vida, né? O governo Bolsonaro, ele não nega só assim, ele nega a própria vida. Então, isso é uma tragédia, né? Se não bastasse a questão da pandemia, qual o projeto do governo do ponto de vista econômico para fortalecer a indústria, para gerar emprego? Não, o negócio dele é vender, é entregar o país para as nações, transformar o Brasil numa lavoura ou num buraco da extração do minério. Não há uma política para fortalecer, para valorizar a nossa produção, né? Não há uma política, por exemplo, de tu agregar valor na matéria-prima. Nós somos exportador de commodities. Nós não agregamos valor. Nós exportamos minério para importar aço. Nós exportamos o petróleo para importar combustível. E hoje vem dizer por que os preços estão altos. Porque os preços da Petrobras estão altos, por quê? Porque eles são baseados no dólar, né? Baseado no preço internacional. Não há uma política social da Petrobras. É uma política única, exclusivamente para criar dividendos para os seus acionistas. Não há uma preocupação com o povo, com a nação. Os próprios caminhoneiros que andam por aí falando em golpe, isso e aquilo, têm uma noção exata, especialmente aqueles que são autônomos, que ele tem que tirar do caminhão dele tudo. É o pneu, é o pedágio, é o feijão e o arroz dele. Esses trabalhador hoje autônomo, do ponto de vista da coisa, está jogado às traças, porque fizeram toda a greve que fizeram lá no Temer. E qual que era a principal reivindicação deles que não foi atendida hoje? Que era aumentar o preço do frete. Não aumentaram, se bobear vai diminuir. Essas são questões hoje, por exemplo, que além de toda a questão da pandemia, eu já entro aqui um pouco mais, porque não tem um projeto de nação. O Bolsonaro não tem projeto. A única coisa que a sã da vida dele, a preocupação maior dele é ficar eternamente presidente, dar um golpe, só para dizer que deu um golpe, ele nem sabe o que é isso. Bolsonaro é um capitão, como é que se diz assim, ó, que bota a tropa à deriva. Por isso que é capitão, não é comandante, né? Olha, tu veja bem, o Pazuello, quando ele botou o Pazuello no Ministério da Saúde, ele disse que o Pazuello era expert em logística. Eu disse assim, tu bota o Brasil numa luta, que eles queriam fazer aventura aí pela América Latina toda, botar o Pazuello na logística, que não conseguia entregar remédio aqui no Rio Grande do Sul. Tu imagina no Brasil inteiro. Que logística o quê? Que faltou oxigênio, né, no Amazonas? Que logística que tem? Para tu ver o seguinte, ó. Porque os militares... Quem é militar o quê, rapaz? O Brasil foi, e é o que é hoje ainda, a nação que foi frita da luta do seu povo. Se nós pegarmos o Getúlio, do desenvolvimento que o país teve, não foi por causa de militar, coisa nenhuma. Foi a luta do seu próprio povo, de gente de que o Brasil precisa, na verdade, de um projeto de desenvolvimento que gere emprego de qualidade, não emprego precarizado. Então, eu acho que essas questões, Paulo, e a Maísa, e vejo que o doutor Alceu, nosso ex-prefeito e deputado, chegou aqui também, né?
quero saudar aí também ao seu um bom dia. Então, Paulo, aqui para também poder dialogar aqui junto com os demais debatedores aqui, eu acho que eu fico por aqui, mas tu vê que eu já, como é que se diz assim, já me chego aqui já indignado com a situação que a gente está, mas infelizmente, como é que se diz assim, o Bolsonaro é coisa brasileira e nós temos que conviver não só com a peste da pandemia, mas com a peste do Bolsonaro. Mas eu acho que a gente precisa unir forças, né? E o ato do dia 2, né? Aqui vai ser às 10 horas, aqui em Caxias, é ir à rua, né? Para salvar o Brasil do Bolsonaro e do vírus, né? Nós temos que salvar o Brasil, né? Do Bolsonaro. Obrigado, Assis, obrigado. Realmente, estava bastante contundente, mas é importante a tua manifestação, até do ponto de vista de quem é uma liderança sindical, aí no movimento sindical, aí na frente dos sindicatos metalúrgicos. Alceu Barbosa Velho, a pergunta que estamos fazendo, bem-vindo aqui ao debate. O Alceu, também vou colocar, foi vereador, deputado estadual, prefeito, hoje exerce a profissão de advogado. Alceu, qual é a tua visão da ação do governo federal em relação ao enfrentamento da pandemia? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, a minha ex-colega. Quando eu fui deputado, a deputada Marisa também era deputada. Com muita alegria, exercer mandato junto na Assembleia Legislativa. Muito bom revê-la, deputada Marisa. Igualmente, obrigada. Companheiro Assis, um grande batalhador, um grande lutador, também meu abraço, minha saudação, e a todos. Olha, a pandemia, eu sempre, desde o início, eu fiquei indignado com essa questão toda, pela contradição que foi posta. Por um lado, aqueles primeiros ministros da saúde, o Mandetta mais efetivo, vamos dizer assim, colocando a coisa como realmente ela era, tendo uma postura, querendo dar uma linha, que era a linha do distanciamento, que era a linha do uso de máscara, a linha da vacina, e por aí afora. Mas isso, evidentemente, que não poderia encaixar com o presidente Bolsonaro, porque ele era contra. Ele era contra a vacina, contra o distanciamento, contra o uso de máscara e a favor da aglomeração. Aí, de repente, veio, como disse o nosso amigo Assis, veio o Pazuello, veio aquele outro que não cabe nem falar, pelo menos teve a dignidade, né, de não concordar e sair imediatamente. Mas veio o Pazuello e fez toda essa porcaria que ficou aí. Um horror. Agora, esse Quiroga, ele pelo menos ele tem noção das coisas. Ele só não faz melhor porque o presidente não deixa. Eles são muito capachos, eles são muito subservientes. E aí, a contradição que eu digo que o governo federal distribui a vacina, agora, mal ou bem, vamos fazer de conta que nós esquecemos com vacina e todo o mais que deu por aí, Amazonas, falta de oxigênio e tudo mais. Mas eles fazem uma propaganda dizendo que tem que vacinar, eles fazem uma propaganda dizendo que tem que usar máscara e tal. E aí, qual é a postura do comandante em chefe da nação, do presidente? É aglomeração, é andar de moto, é andar a cavalo, é pegar a criança no colo, tudo sem nenhum procedimento de saúde, sem nenhum compromisso com os protocolos de saúde. Então, é isso que eu vejo, assim, eu não consigo entender como é que uma pessoa pode ser tão má ou tão burra, porque eu acho que aí é mais burrice, mas tem muito de maldade, de negacionismo, porque esse negacionismo ele não é mais um negacionismo, ele de um ponto em diante ele está se tornando uma burrice, porque a prova que a vacina é efetiva, a prova que a máscara é efetiva, que o distanciamento é efetivo, nós estamos vendo o resultado. Então não pode, o presidente da nação anda se aglomerando dia e noite. Foi lá na ONU, pasmem, foi lá na ONU, o mundo inteiro de máscara e vacinado. E o bonito, ignorando máscara, ignorando vacinação,
e agora o Brasil, porque daí reflete na imagem do Brasil. O Brasil pagando esse mico de um ministro da Saúde estar lá com Covid, porque não seguiram os protocolos de saúde, um deputado federal, um outro ministro, a mulher de um ministro, o filho de um ministro. Quer dizer, isso é um comportamento totalmente equivocado de diga o que eu digo e não faça o que eu faço. Quer dizer, use máscara, tal, gastando dinheiro em propaganda, e ele que seria a maior propaganda. Imagine só, para raciocínio, porque isso nunca vai acontecer, porque ele é muito burro, o Bolsonaro. Ele é muito tosco. Mas imagine, vamos fazer um exercício de imaginação, ele fosse na televisão e dissesse, olha, a vacina é a coisa melhor que inventaram aí. Tivemos alguns equívocos, mas agora estamos vacinando aí 1 milhão, 2 milhões de pessoas por dia. E está provado que a vacina é boa. A máscara, meus irmãos, usem máscara, procurem o distanciamento, higienizem as mãos e tal. Mas ele tivesse um comportamento compatível com esse discurso, eu tenho certeza absoluta, certeza, que nós estaríamos em outro patamar. Mas o Ministério, ou nós, as entidades, enfim, estamos fazendo com as mãos e o presidente desmanja com os pés. Então, não tem como dar certo, infelizmente. Obrigado por enquanto ao seu... nós vamos agora, só para quem está nos assistindo, nós estamos ao vivo na página da TV Caxias, na página da UAB, que é parceira da TV comunitária, estamos ao vivo na TV, e esse programa Conexão Caxias também vai passar na TV Com Brasil, que é a TV comunitária a nível nacional, e também passa à noite a reprise a partir das 22 horas. Nós vamos no intervalo agora, de uns minutinhos, rapidinho, e depois voltamos com esse tema a nível da conjuntura nacional, com a presença da Marisa Fórmulo, Alceu Barbosa Velho e Assis Melo. Voltamos logo. Luxo Ótica tem armações modernas, lentes produzidas em laboratórios da mais alta tecnologia. Atendimento personalizado, com Sandra e Glorinha, mais de 30 anos no mercado óptico. Convênios com empresas, planos de saúde e sindicatos. Luxo Ótica, Borges de Medeiros, entre a Júlio e Sinimbu. Visite-nos e valorize sua visão. Nos seus 65 anos, o Sintratur sempre esteve ao lado do trabalhador. Vos convido a participar de nossa história. Se associe hoje mesmo. Venha fazer parte da família Sintratur. Temos médicos, dentistas e uma excelente sede campestre que espera você associado e os demais familiares. Estamos de volta aqui com o programa Conexão Caxias, diretamente aqui do estúdio da Focus, a nossa parceira TV Caxias. O programa está ao vivo na rede social, da página da TV, na página da UAB. Também vai ser reprisado à noite e está direto no canal da TV agora neste momento. Nós estamos conversando com a Marisa Fórmulo, Alceu Barbosa Velho e Assis Melo, que são lideranças da nossa cidade. Hoje não estão exercendo nenhum papel tanto no executivo como no legislativo, mas tem uma contribuição pelo histórico
da atividade que já exerceram no setor legislativo, no setor executivo, enfim, podem nos dar uma contribuição muito grande para o debate, para que todo mundo tenha acesso a um pouco de informação, possa refletir sobre a realidade atual. E agora a gente vai fazer um pouco uma salada de informação para que vocês falem um pouco sobre todos os aspectos da conjuntura nacional. Eu gostaria que vocês falassem um pouco, por exemplo, sobre a questão das reformas que foram feitas, das reformas necessárias que precisamos fazer, da questão do desemprego, que hoje chega quase a 14 milhões, o processo de privatização implantado pelo governo federal e também essa questão muito importante que é o agronegócio. E o último, que é a informação que temos hoje, que o Brasil era a 7ª economia e caiu para a 13ª economia. Então, que vocês pegassem todos esses aspectos, né, e vocês têm essa condição pelo conhecimento, e falassem um pouco da visão que vocês têm sobre isso. E outro detalhe importante, nós temos muitas pesquisas eleitorais. Eu gostaria de saber, do ponto de vista de cada um, se esse aspecto da antecipação do quadro do debate eleitoral, ele é prejudicial ao processo do país ou é importante nesse momento, na medida que estamos chegando, claro, agora um pouco mais próximo ao ano que vem, que é o ano eleitoral. Vou iniciar então novamente com a Marisa Fórmulo. Bem, Paulo, eu não sei quantos minutos nós temos para cada um falarmos. À vontade, à vontade, tem tempo. Tem tempo. Discorrer sobre todos esses elementos da conjuntura é um tempo muito longo, então eu vou fazer a seleção de alguns e os outros companheiros fazem de outros, assim nós podemos talvez dar uma visão mais de conjunto. Mas eu quero iniciar dizendo que a minha atual profissão, Paulo e Alceu e Assis e assistentes e ouvintes, eu sou estudante da URGS. Estou já concluindo minha tese de doutorado, fiz a defesa e o exame de proficiência, terminei há 15 dias, e eu devo trabalhar na publicação da minha tese para o ano que vem. Eu fiz uma tese que me ajudou sobre as mulheres que foram eleitas em Caxias do Sul, porque há uma parte da sociedade que fica sempre escondida, que ela não tem um lugar de poder. E eu fiz a opção de trabalhar o tema das mulheres na política. Mas a tese me mostrou, e agora a pandemia, e esse quadro social e econômico que há no país, também pode ser entendido a partir dos últimos estudos que eu fiz, para mostrar que há uma parte da sociedade brasileira que não interessa a quem está governando. O que interessa a quem está governando hoje? Sob o ponto de vista econômico, quem está fazendo as maiores relações com o governo é o sistema financeiro. E o sistema financeiro sempre quer lucro. E o lucro que não é distribuído é um lucro para os proprietários. Até os bancos públicos, que é a Caixa e o Banco do Brasil, foram retirados vários programas sociais, como os projetos habitacionais, os projetos de energia para a população que não tinha energia elétrica, os projetos para a agricultura familiar, os projetos que eram do governo Lula, que atingiam a população de baixa renda, ou os que não tinham renda nenhuma, eles foram ser excluídos. Então o sistema financeiro, não é ele, o setor privado do sistema financeiro, que vai assumir esse papel social se os bancos públicos não o fazem. Por que os bancos públicos não estão fazendo? Porque o governo não tem interesse em ajudar a pequena agricultura, mas ela tem interesse em ajudar o agronegócio. Mas a nossa comida vem da agricultura familiar, não vem do agronegócio. 70% da população brasileira tem os alimentos, aliás, 70% dos alimentos que ingerimos no país vêm da produção dos colonos, os pequenos produtores no campo. E isto, não tendo estímulo, vai lentamente, está faltando comida, porque quem vai comer a soja, o milho, o arroz inclusive tem sentido, mas, e o feijão também, mas está se exportando muito e por isso o arroz ficou mais caro e o próprio feijão, e não há subsídio para os programas de alimentação
para a população pobre. Então, o foco deste governo, enquanto uma política de desenvolvimento e uma política social, é fortalecer o sistema financeiro, privatizar as grandes empresas públicas que dão lucro, não são as pequenas que estão dando déficit, eles estão privatizando as que dão lucro, porque ninguém quer comprar o que não dá lucro. E, neste sentido, a privatização, inclusive no Rio Grande do Sul, o governo do estado é impossível admitir que queira privatizar o Banrisul. Está querendo fechar a EGR, que ajudou, né, organizar o sistema de pedágio mais econômico, que poderia ser expandido para todo o estado, em vez de contratar agora essas empresas que vão ficar 30 anos dominando e explorando o povo gaúcho, que não tem modelo de pedágio dentro da estrutura que está sendo posta no Rio Grande do Sul, que vai funcionar a serviço do povo, vai funcionar a serviço dos proprietários das grandes empresas vencedoras. Então, esta visão de um Estado que serve para poucos, esta é a questão chave que está por trás de tudo o que está acontecendo. Como é que agora o povo está aceitando a gasolina, o preço que está? Na época da Dilma, por R$ 2,60 que ela estava, o dólar estava R$ 2,60, foram tudo para a rua, obrigado dólar. Ele está 5 e lá se vai, ninguém está indo para a rua reclamar. Por quê? Porque quem tem dinheiro está ganhando mais. Por que não estou indo para a rua para dizer que o combustível está muito caro? R$ 6,00 a gasolina. Nós estamos comendo gasolina, porque o preço da gasolina vai para a comida. Nós temos o gás, tem gente que não pode mais comprar gás. Está R$ 5,00, 120. E nas favelas onde tem o tráfico das milícias, das quais os filhos do Bolsonaro fazem parte, não sei se de quais delas, mas fazem parte, eles estão cobrando para entregar um bujão de gás a mais de R$ 100 e as pessoas não têm comida. E não tem o que aquecer a própria comida. Então, esta política, para me fazer uma síntese, tem um projeto por trás. Eu discordo que o Bolsonaro não tem projeto, ele tem. Só que não é o nosso projeto, essa que é a diferença. O projeto dele, de seu governo, é privatizar, para que tenha o setor privado dominando o sistema financeiro, o sistema produtivo, lucrativo nos minérios, na energia, no petróleo e nas demais formas de energia limpa, como é a eólica e a solar, e tirar do Estado todas estas responsabilidades significa tirar do Estado a possibilidade de financiar, como foi aprovado no governo da Dilma, o pré-sal. Ele seria aplicado para a educação, o resultado do pré-sal. Eles venderam o pré-sal, estão tirando o dinheiro das universidades, das escolas de todos os níveis e da pesquisa científica. É uma política, portanto, de reduzir o poder do Estado financeiramente e deixar o setor privado dominar. Eu acho que essa não é a solução. Essa solução deixa muita gente de fora do papel do Estado. Eu imagino se eu fizesse aqui uma lista escrita, e eu não tenho, que pena, uma lista de quem hoje consegue viver bem no país. É quem está na classe média alta para cima. Da classe média para baixo, e que são mais de 90% da população que está da classe média para baixo, porque apenas 1% está na classe alta, e menos de 10% está na classe média alta, vivem bem. Os outros todos, cada vez tem menos, e lá no fundo, como você disse, Paulo, tem perto de 15 milhões de pessoas que não têm trabalho, que não têm renda contínua, que o programa, agora chamado, que ele quer substituir o Bolsa Família, só dá outro nome, e vocês viram que ele mandou aprovar o projeto para ter o dinheiro para esse auxílio, esperando que venha recursos do imposto de renda. O imposto de renda vai alterar a alíquota, ninguém sabe quanto fica, não há nem constitucionalidade ao seu, do projeto que ele mandou para a Câmara para aprovar o dinheiro que vem para o Bolsa Família. Então,
É um país que tem um presidente e uma equipe que governa para não promover o povo lá embaixo, que não tem fome, que não tem comida para comer, desculpe, que tem fome, que não tem trabalho, que não tem renda, que não tem casa. E nós somos de uma política inversa. Quando os que têm pouco passam a ter comida, casa, trabalho, renda, transporte, eles melhoram. Se eles melhoram, toda a sociedade melhora. Eu nunca, aqui na comunidade de Lourdes, que eu moro próxima à igreja de Lourdes, muita gente se espantou porque nunca tinha visto tanta pobreza. Sabe o que aconteceu? A comunidade acolheu perto de 40 homens, população de rua, durante quase 3 meses, jantando e dormindo aqui. Muita gente não foi mais à missa, não foi mais para a igreja, porque tinha muito pobre ao redor, gente suja que não podia tomar banho, não tinha roupa para trocar todos os dias. Vejam só que contradição. E é isso fruto de um modelo econômico que está aí. Não se preocupa com os que têm menos, se preocupa com os que têm muito e se preocupa em ter uma política de reduzir o papel do Estado e de favorecer o setor privado. A minha posição é inversa. O Estado tem que servir a quem tem menos. E quem do setor privado está em condições tem que ser parceiro do Estado. Mas o Estado precisa mudar o seu sistema tributário para que todo o setor privado possa subsistir. Os pequenos, os médios e os grandes. Então, se temos um setor privado, onde os pequenos têm apoio financeiro através de programas bancários, subsidiados pelo Estado, onde os médios têm políticas específicas de estímulo à produção e à inovação tecnológica, e os grandes capitais, os grandes lucros têm tributação, tudo isto tem uma inclusão de quem não tem, porque tem distribuição de renda, tem economia circulante e tem economia criativa, mas sem valores circulantes, sem moeda circulante para todos, não tem como quem está embaixo subir um degrau e ter acesso aos direitos básicos. Então, esta conjuntura nacional tem a ver com uma política de Estado de exclusão de uma parte da sociedade e de fortalecimento de parte da sociedade que tem o capital financeiro, as grandes propriedades, as grandes commodities, e por isso é um país de grandes contradições. E Caxias não está fora disso. Nós temos uma Caxias rica e uma Caxias pobre. Tá bom. Ok, obrigado, Marisa. Assis Melo, a mesma questionamento? Bom, eu acho, Paulo, demais aqui, o seu, a Marisa, né, que nós está assistindo, essas questões, Paulo, tanto tu colocou da questão das reformas, né? Eu tive a oportunidade de estar ainda na Câmara Federal, quando da primeira reforma, que foi a reforma trabalhista, né? E tive a oportunidade de lá me manifestar e dizer que o Brasil seria, talvez, num curto espaço de tempo, um país de miseráveis, né? Por quê? Porque vão tirando o poder de compra e os direitos dos trabalhadores, né? E vão deixando uma massa cada vez mais pobre, porque nós diminuímos o nosso poder de compra. Nós vamos nos colocar do ponto de vista do comércio e da importância que tem o 13º para as pessoas no final do ano, né? A propaganda das lojas, né, para que as pessoas gastem seu 13º, que tem banco que já quer o 13º já antes, né? Mas, queira ou não, isso é uma parte do dinheiro que é distribuído para os trabalhadores e para a sociedade de uma forma geral. Quando vai diminuindo a renda do trabalhador, quando diminui a renda daqueles que gastam o seu dinheiro no seu local, aonde moram, o que vai fazendo? Uma parte daqueles que vivem também da renda dessas pessoas, que vivem da renda do trabalho, também vai empobrecendo. Um exemplo bem claro, se eu tenho condições, por exemplo, nós tinha
a nossa categoria, metalúrgico, só pega o metalúrgico. Em 2013, 2014, em torno de 60 mil trabalhadores. Hoje, nós estamos em torno, isso que deu uma recuperada ainda na questão da indústria, em torno de 30 mil. Onde foram esses 30 mil trabalhadores de Caxias? Uns que já estavam aposentados, mas estavam trabalhando, não estão mais no mercado de trabalho. A juventude está por aí, Léo. Então, como que tu quer uma economia que tu reduz o poder de compra da sociedade? Tu não distribui economicamente. Por outro lado, isso que a Maíra falou, do ponto de vista do sistema que nós vivemos hoje, num capitalismo baseado exclusivamente na questão financeira, nós temos, como é que se diz, o detrimento da produção, né? O empresário deixa de investir na produção para investir no capital, como a gente diz, num capital volátil, né? Numa aplicação financeira que ele pode ganhar 10 hoje, mas pode perder 20 amanhã. Mas, infelizmente, como é que se diz assim? Ah, mas ele não quer arriscar na produção. Não, porque ele não quer arriscar porque não há um incentivo, por exemplo, para a indústria. Por exemplo, tu pega hoje, tu vai comprar uma máquina, tu tem que importar a máquina. Não há uma produção de meios de produção. Por quê? Porque há um avanço tecnológico e o Brasil está atrasado nisso. E como vai fazendo? Então, nós vamos cada vez mais sucateando a nossa indústria, não há incentivo para a indústria, e os produtos que vêm de fora, além de ser mais caros, né, eles também inviabilizam a própria produção nossa aqui. Né? Se tu pega, por exemplo, nesse setor mesmo do conteúdo local, que é a produção de equipamentos, de produtos para a área do petróleo, como nós deixamos de fabricar, né, as questões aqui no Brasil, né, as plataformas, isso tudo foi feito fora. Isso é menos emprego. Se é menos emprego, é menos dinheiro na economia. Né? Tu pode pegar aqui a região aqui do estado, a região sul, quando tinha o porto, quando não tem. Então, essas questões todas, nós precisamos compreender. A Petrobras, né, ela pode ser uma empresa que ela desenvolva, né, o sistema hoje não só da extração do petróleo, mas do refino do petróleo. E o refino do petróleo nós podemos gerar uma série de produtos oriundas do petróleo que pode desenvolver a nação. Mas, infelizmente, não há uma política para isso. Então, essas dificuldades que o Brasil tem é porque, como eu disse, que não há um projeto, mas de desenvolvimento. A proposta do governo é transformar aquilo que eu falei aqui no início em um país exportador de commodities, ou seja, produtos sem valor agregado. Mesmo o Paulo e os demais, mesmo na área hoje da agricultura, do agronegócio, nós podíamos transformar, do ponto de vista da soja, simplesmente, várias áreas agroindústria. Há poucos dias, e o senhor acompanha um pouco isso também, há poucos dias eu estava assistindo aí um programa, e aonde dizia o seguinte, que nós podemos, no Brasil, pode faltar ovo no Brasil, né? Quando tinha aquele velho ditado, se não tem carne, come ovo, pode faltar ovo também. E sabe por quê? Porque a produção que tem, os caras estão exportando. E outras vão diminuir a produção, sabe por quê? Porque o insumo, pasme, o farelo de soja é importado, estava ficando muito caro. Não está muito caro. Então, nós importamos, olha bem, nós exportamos a soja e importamos farelo de soja. Isso, como é que se diz? Parece assim uma coisa absurda, mas é absurda. Não tem nem palavra para dizer isso. Quer dizer, tu importa a soja, nós somos um dos maiores produtores no mundo de soja, exportamos a soja e importamos daí ao dólar, né? O farelo de soja, por isso que a produção do frango fica muito cara, fica caro o preço do frango e nós, daqui mais um dia, nem ovo temos. Se tu ir nos mercados hoje, coisa que há pouco tempo não tinha. Hoje tem pé de galinha naquelas
forminha lá de isopor, toda ela embaladinha, bonitinha, porque estão vendendo pé de galinha, sim, e não é barato, e não é só o pé, é o pescoço e a asa, a asinha, como o cara diz, virou quase filé mignon hoje. Então, para vocês terem ideia de como que é, infelizmente, a pobreza, porque isso vem achatando. Vai diminuir o cara que não tem emprego. Nós falamos do desempregado, mas já falamos do cara que está desalentado. Mas e do emprego precarizado? Do cara que às vezes trabalha 3 horas por dia só. Como é que está isso? Então, as condições hoje, Paulo, por exemplo, assim, da vida... Não, às vezes a gente fala, é só o trabalhador, né? Não, o trabalhador, porque ele não tem outra meio para sobreviver, a não ser sua força de trabalho. Se ele não tem para onde empregar a sua força, para vender a sua força de trabalho, como é que ele vai se alimentar? Mas existe um empobrecimento da sociedade. Eu tenho uma preocupação, Paulo, para entrar nessa questão da reforma da Previdência, que é o seguinte, e quando eu pego a reforma trabalhista, porque quem contribui para a Previdência Social é o trabalhador e a empresa que contribui, mas baseado no emprego formalizado. E o governo. Só que o governo não contribui, não repassa a parte dele. Por isso que tem déficit na Previdência, porque o governo não passa a parte do governo que tem que passar. Isso não é de hoje. Agora é o seguinte, se ninguém mais contribui, se o emprego não é formalizado, o trabalhador não vai contribuir porque não está por aí. A empresa também não vai porque não tem o trabalhador legalizado. O governo não bota a parte dele, então o que eu pergunto é assim, daqui mais uns dias, quem é que vai botar dinheiro na Previdência para pagar os aposentados? Os bancos? Quem vai ser? Então, do ponto de vista de uma reforma, que eu acho que a reforma que precisaria era a reforma tributária, mas uma reforma tributária que ela seja progressiva, não recessiva. O que é isso? Por exemplo, hoje, quem paga, na verdade, mais imposto é uma parte da sociedade. Então, tu tem que tributar a renda maior. O próprio setor financeiro hoje é brincadeira. Só para vocês terem uma ideia, né? Por exemplo, se eu tiver um avião, né? Sim. Se eu fosse pegar um avião, né? Se eu fosse proprietário de um avião, eu pago imposto. Agora, se eu tiver um Fuca ou uma moto, daí eu pago imposto. Então, essas questões é que precisam ser debatidas. Quando a gente fala em reforma tributária, o cara vai ali e faz uma onda, mas eles não entram, como se diz, ali na zona do agrião, para nós aqui, eles não entram nesse debate, porque isso que era importante, né? A gente discutir uma reforma tributária que não sobrecarregasse, como se diz assim, a produção, e se a renda e o lucro, não o salário do trabalhador. Então, essas questões todas, Paulo, que tipo de reformas são necessárias, né? Que tipo de projeto a gente... Tu entrou aqui um pouco nessa questão eleitoral. Nós somos de opinião, Paulo, que nós não podemos limitar o debate. Todos os partidos e os candidatos que têm pretensão, não tem problema nenhum, cara. Né? Isso é uma questão interna de cada partido, de cada... Né? Mas o que é importante? Eu acho que o mais importante é a gente discutir nome de pessoas, é discutir projeto. O que precisa para o Brasil sair da crise, ser um país em desenvolvimento? Eu acho que é mais isso, porque mas é nome esse, nome aquele, tudo bem, faz parte da nossa democracia, faz parte da nossa tradição política, nós discutir nome, mas eu acho que mais do que o nome, nós temos que discutir o que fazer, né? Qual a proposta para o Brasil enfrentar os dilemas que tem no emprego, né? da questão das mulheres, dos jovens, da educação, da ciência, da saúde. Então, são vários temas, né? E é claro que eu estou aqui falando porque nós temos a pretensão, né? O nosso partido, o PCdoB, tem pretensão, sim, de apresentar um projeto e tem proposta e ideias para um novo projeto de desenvolvimento para o país. Então, eu acho que... Mas quanto aqui aparecer, porque também é o seguinte... O pessoal que faz as pesquisas tem interesse nisso também. Nós não podemos achar que, como é que se diz assim, que não tem interesse por trás disso, o cara quer vender mais que para um, vender mais para outro. Isso tudo hoje, como é que se diz? Isso tudo faz parte do mercado,
Agora, nós que temos uma responsabilidade política dentro da nossa esfera, também tem a tranquilidade de fazer um debate mais harmonioso, amplo, discutir com várias forças. A nossa concentração agora é fora Bolsonaro, né? Nós achamos que o Bolsonaro, enquanto mais tempo ele ficar, a tragédia vai ser muito maior, né? Nós temos que parar com o vírus e parar com o Bolsonaro. Essa é a nossa opinião. Obrigado, Assis. Alceu Barbosa Velho, tem aí um bom tempo aí também para poder se manifestar sem problema nenhum. Vamos lá, doutor Alceu. Bom, é importante dizer que o Brasil hoje ele passa efetivamente por uma crise quase que sem precedentes. É muito grande. E eu vou na linha de que não existe projeto nenhum. O projeto que, infelizmente, às vezes acaba com os governos, esse maldito projeto da reeleição. No momento em que esse presidente começou a falar de reeleição, já começou a surgir candidatos e candidatos, já os grupos aproveitadores renasceram, se incorporaram ao poder e começaram a tirar vantagem desta vontade absurda de um ano de mandato já falar em reeleição. Então, a primeira coisa que eu acho que daria uma folga muito boa nessas questões do Brasil toda seria acabar de uma vez por todas com a maldita reeleição. Eu sempre defendi isso, tanto que eu fui prefeito e não fui para a reeleição, em que pese tinha todas as condições, mas eu acho que a reeleição é nefasta, ela não serve, ela vicia, e daí as pessoas se apaixonam pelo poder. O tapete vermelho. Eles querem porque querem o tapete vermelho. E aí, ao invés de usar o tapete vermelho para fazer o bem ao povo, é isso que a gente tem visto nos últimos anos. Então, a reeleição acabou com esse governo, porque quando ele começou a falar em reeleição, aqueles, aí notadamente o Centrão, se apossou do governo de uma forma, e ele que abominava o Centrão, que todos os defeitos do Brasil eram o Centrão, todos os problemas do Brasil eram no Congresso e na Câmara Federal, acabando tudo para dentro do governo, e está aí esse samba do crioulo doido que ninguém entende o que está acontecendo, e por isso que não tem projeto. De outra parte, nós vivemos um binômio que é o recomendável, que nós defendemos sempre, que é o capital e o trabalho andarem juntos. O capital não vive sem o trabalho, e o trabalho não vive sem o capital. Então tem que haver esta concordância, tem que haver essa harmonia. E o que estamos vendo hoje? O capital disparou de uma forma tal que o trabalho e o trabalhador ficaram lá para o segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. E aí não tem como subsistir. Prova disso são os 14 milhões de desempregados. Então, um país que tem 14 milhões de desempregados como o Brasil, não tem como dar certo. Não tem, isso aí atrapalha em tudo. Porque, como vocês disse, se as pessoas têm o trabalho, né, seja ele qual for, não é indigno, desde que seja lícito o trabalho, ele vai contribuir com a sociedade, porque ele vai comprar mais na loja, ele vai comprar mais no mercado e por aí afora. Então, esse desequilíbrio entre capital e trabalho está nos levando para um buraco que eu não sei quando vamos poder sair, de que maneira sair. Mas, evidentemente, vão vir propostas para isso e a gente vai ter que analisar essas propostas, né? Acabar com essa história de que é só possível 2 candidatos. Não, nós temos muitas pessoas capacitadas para serem candidatos. E temos que sair essa polaridade. Hoje nós voltamos lá ao terrível e nefasto maniqueísmo. Se você está comigo, você presta. Se você não está comigo, não presta. Não, se essa manifestação não é do meu partido, não é das minhas pessoas, ela não serve. Deixa eles quebrarem a cara, eu vou ficar para uma outra oportunidade. Não. Eu acho que se a oposição tem que estar junto, se a situação, estejam juntos. É normal, é natural isso. Então, eu vejo que não tem programa de governo, essa reeleição acabou com o programa de governo, esse absurdo que vem acontecendo já de tempo, que é dinheiro para o fundo partidário tem.
Os deputados foram lá e colocaram 5,6 bilhões para o fundo partidário. Isso é uma vergonha, isso é uma excrescência. Aí não tem dinheiro para comprar os tubos lá para o Amazonas. Aí não tem dinheiro para vacina. Aí para comprar a Covaxin, não, aí dá um jeito. Aí estava dando tudo certo. Até que, felizmente, pode falarem o que quiserem da CPI. Mas que se não fosse a CPI, se não fosse tudo isso, não teriam evitado essa compra dessa Covaxin com toda aquela corrupção que a gente viu. Ah, mas não saiu um centavo do governo. Mas tentativa de homicídio também é crime. De repente o sujeito dá 10 tiros e erra o alvo. Mas ele não deixou de cometer o crime. Ele não deixou de cometer uma tentativa de homicídio. Então, é isso que nós vemos no Brasil. Mas aí desqualifica de um lado, desqualifica do outro. Entra essa questão da vacina toda que não tinha que ter essa politização, ela acabou tendo. E daí, infelizmente, eu gosto de falar aquilo que efetivamente acontece, independente do partido A, B ou C. Se está certo, vou dizer que está certo, se está errado, vou dizer que é errado. Mal ou bem, mas se não fosse ter a Coronavac lá, não tinha começado esse processo. Eu não gosto daquele cara lá, do João Dória. Eu acho que não serve para... Não seria o meu presidente. Não seria. Mas ele, mal ou bem, ele começou. E isso teve uma solução porque começou o processo. Aí o outro que dizia que não prestava, porque era da China, não sei o quê. Então nós não temos que ter esses preconceitos. Se é bom, não interessa se politicamente favorece A ou B, mas as pessoas colocam a maldita da política. Aí você falou, o Assis ou a Marisa, me parece, falou do soja, falou do milho. Eu trago o exemplo do café. Assis, o farelo de milho, do soja, do café. O café é exportado e depois nós compramos nessas maquininhas dos postos de gasolina, nessas lojas de conveniência, tudo, aquela maquininha lá, não tem nenhuma que é brasileira. É tudo importado com o nosso café. E quem produz o café somos nós. Então, essas questões todas é preciso ser discutidas do ponto de vista econômico, mas nunca há vontade de discutir. Você pode ver esse governo que veio aí, falou de reforma, falou disso, e eu não estou dizendo nem das boas nem das ruins, se é que teria alguma boa, mas não saiu absolutamente nada. Por quê? Porque ficou nessa discussão vazia da reeleição, da política pela política e nada mais. Outra coisa, não pode fugir de um debate político e da conjuntura nacional a questão da corrupção. Acabou ou não acabou com a corrupção? Não acabou. Nós vimos aí que se não fosse a agilidade do Congresso, o dinheiro público ia pelo ralo de novo. No passado foi. Voltou alguma coisa, voltou, mas... Né? E a política, aí eu digo, a política dos bancos, eu me lembro no governo passado, uma frase do próprio Lula. O próprio Lula disse, esses bancos nunca ganharam tanto que nem no meu governo. Para com isso, então agora não pode mais. Não pode, nunca. Tem que haver um equilíbrio. É esse equilíbrio que está nos destruindo. Essa politização de dizer que ou é um ou é outro, ou é A ou é B. E daí esquecem de discutir a fundo aqueles problemas que efetivamente tem que se discutir. Eu gostaria de discutir muito, por exemplo, além dessa questão do fundo partidário, de 6 bilhões para fazer santinho e pagar cabo eleitoral, e aí não tem para vacina, e aí não tem para o posto de saúde, e aí não tem para tanta coisa. Mas como é que para aquilo tem a reserva lá no orçamento? Mas o presidente vetou, aí fizeram um acordo. Não vai ser 5 bilhões e 700. Porque eles acham que todo mundo é bobo. Não, vai ser 4 bilhões. Outra coisa, essas emendas parlamentares, deputada Marisa, essas emendas, isso aí é um fundo de corrupção que não termina mais. O deputado vai lá, não, eu trouxe aqui, eu tinha 16 milhões, eu dei para o município. Como eu dei para o município? Isso é dinheiro do povo. Aí o governo, daí ele está lá com a emenda que ele não pode trazer para o município. Aí vai lá no governo federal. Pois é, meu amigo, tu vê,
tá difícil e tal, mas nós estamos lá votando um projeto lá no Congresso. Quem sabe tu nos ajuda a votar aquele projeto lá, que daí sai tua emenda. Então, para algumas coisas tem dinheiro demais e dinheiro sobrando, e para outras não existe absolutamente nada. Então, nós temos que, do meu ponto de vista, para essa crise toda, Paulo, que é o tema nosso aqui, é fazer voltar o equilíbrio do capital e do trabalho. O trabalhador não é inimigo do patrão e o patrão não é inimigo do trabalhador, porque um não vive sem o outro. Essa é a grande verdade. Então, que acha o equilíbrio. E quem trabalha em sindicato sabe quando tem as assembleias, as negociações do dissídio e tal, nada mais normal e democrático que se discuta. E é isso que equilibra as forças. Agora, não pode simplesmente dizer, não, eu faço assim, agora tu tem que aderir ao projeto A, B ou C do desemprego. Você tem que aderir a receber 70%, você tem que aderir a diminuir o teu salário, sem discussão, sem nada. Né? A corrupção tem que dar um basta. E eu acho que esse exemplo, daí as pessoas vão lá, porque o Supremo isso, o Supremo aquilo, mas o Supremo só age quando é demandado. Quando é demandado. E aí eles não resolvem na política, vai para lá. Aí vão dizer, não, porque o Supremo daí é só a lei. Só a lei. É política também. Pura. Mais ainda às vezes. Mais ainda às vezes. Então, isso que precisa ser discutido, não discute. Aí discute se a vacina é boa, se a vacina é ruim, se depois de 2 doses ainda morre ou não morre, se tem que fazer, não tem. De um lado diz que tem que ter a máscara, o distanciamento e tudo mais, e do outro tem que ter motociata e o escambau, e não respeito ninguém. Então, essas questões daí, não, porque tem que endurecer a lei aqui, tem que endurecer ali, mas essa lei endurece sempre para quem? Sempre para os mais pobres. Porque os crimes do colarinho branco, esses não endurecem a lei. Esses lá, no final, o STF absolve todo mundo. É isso que estamos vendo. Então, é muito desigual. O país está muito desigual. E aqueles que estão por cima, como os Assis lá, e a deputada Maria disseram que é 1% no máximo, eles estão dando risada. Mas aqueles 14 milhões de irmãos lá desempregados, esse povo todo de rua, que se não é a solidariedade das pessoas, se não é a solidariedade das pessoas, tá vendo? Só para, não é em termos de brincadeira, mas é uma coisa, é um fato, né, Marisa? As pessoas, eu moro ali do lado do Pio Décimo, então para mim era fácil ir à missa. Aí por causa da pandemia, a gente deixou de ir na missa. Né? Oi? Eu vou pedir para tu, então agora tu encerrar, porque eu estou chegando no final aqui, já passei do tempo aqui, então estou finalizando aí, por gentileza. Finalizo então dizendo o seguinte, mas aí o que eu fiz? Que eu não fui na igreja, mas não porque tinha pobre, ou porque tinha mendigo lá, porque lá também tem, e eu não vejo nenhum mal nessas pessoas. Mas daí eu comecei a assistir na TV Aparecida às 6 horas, e a melhor coisa que tem depois de um dia de trabalho é você assistir uma missa. Um grande abraço a todos. Muito bem. Eu quero agradecer, infelizmente o tempo, a gente fez 1 hora de programa, tentamos aqui que todos vocês pudessem falar. Eu quero primeiro agradecer então a Marisa Fórmulo, ao Alceu Barbosa Velho, a Assis Melo pela participação. Nós vamos trazer, eu vou tentar conversar com vocês numa próxima oportunidade, fazer novamente um debate para ampliar. E aí também nós queremos tratar da questão de Caxias do Sul. Eu gostaria que vocês fizessem uma avaliação do atual governo também. É importante isso, a gente ter. E vamos, se vocês concordarem, a gente vai mais lá na frente fazer uns debates mais permanentes a cada mês, dentro do possível online. Eu acho que é um sistema, ficou bacana. Não somos aqui, claro, uma Rede Globo aqui, né, com o Bial, mas podemos contribuir. Então agradeço a participação de vocês, agradeço quem está nos assistindo e até um próximo programa.